Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos aprender duas coisas importantes, dois tipos de conhecimento. O primeiro vai ser um tipo, um gênero textual, e o segundo a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal, só uma parte, combinado? Então vamos começar primeiro pelo gênero textual, dá só uma olhada aí. Só por essa imagem, o que você consegue compreender? O que tem aí presente? Que ilustrações traz à sua mente aí a ideia de quê? Essas ilustrações, né? Eu vejo aí uma moça com óculos, sinal de alguém que precisa ver com detalhes tudo que está em volta dela. Está mexendo aí com produtos, estou vendo um microscópio atrás dela, vidrinhos, frasquinhos cheios. Não dá a impressão de alguém aí que está desenvolvendo uma experiência, está estudando, querendo descobrir alguma coisa em um laboratório? Perceba que na mesa dessa ilustração aí, tem papel e tem lápis ou caneta. Por que você acha que tem esse detalhe aí na ilustração? Ah, você acertou, porque essa cientista, essa pesquisadora, estudiosa e curiosa, precisa anotar as descobertas, as conclusões que ela está fazendo ou sobre os procedimentos que ela está seguindo passo a passo para até encontrar alguma coisa importante. Muito bem. Então agora, vamos lá. Você já sabe sobre qual tipo de gênero vamos estudar hoje, que é texto de divulgação científica, também conhecido como artigo de divulgação científica. Então, antes eu quero fazer algumas perguntas. Você que está no quarto ano, já se perguntou assim, por que a gente não pode andar descalço? Por que será que as estrelas estão brilhando? Por que acontece dia e noite? Ou então, por que eu tenho que lavar as minhas mãos antes de comer alguma coisa? Essas perguntas, elas são curiosas, né? Então, hoje, graças ao estudo dos cientistas, a ciência já pôde ser capaz de ter estudado, pesquisado e hoje já traz respostas para essas perguntas. Mas só temos respostas, por exemplo, a gente deve lavar as mãos porque em volta dela pode ter muitos micro-organismos, como bactérias, que podem entrar em contato com o nosso alimento e causar doença dentro do nosso corpo, certo? É uma das respostas. E por que nós sabemos disso? Graças aos estudos dos cientistas. Então, olha só, o artigo de divulgação científica ou gênero textual divulgação científica tem tudo a ver com isso que a gente está falando até agora e com essa ilustração. Então vamos, se é um gênero textual, é porque é um texto que também traz informação. Vamos primeiro dar uma olhada na definição do que é um texto de divulgação científica? Olha aí agora nessa segunda imagem aí e vamos ler comigo? O texto é um discurso que tem por objetivo expor, apresentar, instruir, informar, não é isso? E também divulgar as descobertas ou fenômenos, os conteúdos ou um tema que foi pesquisado pela ciência. Tudo que a ciência se propõe a descobrir e a responder, então precisa ser divulgado. E aí aparece a necessidade de se fazer um texto. Então, já que esse texto vai trazer o resultado das pesquisas, vai trazer conhecimento científico, então nós chamamos de divulgação, porque está divulgando, levando todas as descobertas para as pessoas, para a população. Entendeu o que é
um texto de divulgação científica, vai divulgar, vai mostrar, apresentar descobertas, certo? E a pesquisa, a ciência, ela é assim. Quando ela não tem uma resposta para uma pergunta, ela vai pesquisar isso até descobrir a resposta. Por exemplo, estamos aí falando muito sobre o coronavírus, mas ainda não temos muitas respostas. Por exemplo, a cura. Então, os cientistas dessa área estão trabalhando dia e noite, pesquisando até encontrar a vacina ideal, adequada, que realmente consiga matar esse vírus, esse coronavírus. Então, a ciência, ela faz pesquisas. Quando dá tudo certo, encontra a resposta, ela divulga. Quando não, ela continua pesquisando. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de texto. Primeira coisa, se ele é um texto, a gente precisa lembrar o seguinte: depois de pronto, preparado, o cientista foi, estudou, pesquisou, viu experimentos, encontrou a resposta para uma pergunta sobre algum fenômeno, sobre alguma situação em um tema, ele pode ser divulgado como? Através da televisão, ou pelo jornal impresso, ou jornais também pela internet, ou pode ser também divulgado em revistas. Agora sim, para quem interessa esse tipo de texto? Tem dois públicos que se interessam muito por esse artigo de divulgação científica. Primeiro são os outros cientistas que querem saber o que o outro cientista descobriu. Então, para esse tipo de público, para outros cientistas, as linguagens às vezes são difíceis para nós compreendermos, porque são textos que usam linguagens apropriada, uma linguagem mais diferenciada, mais culta, específica da ciência, que só pode entender outro cientista. Mas o que acontece? Quando o texto de divulgação ele é para o público, eu falei dois tipos de público, para o povo todo, para toda a população, para que todos tenham essa informação que é importante, a linguagem precisa ser clara, precisa ser direta e precisa ser simples, para que todas as pessoas que tenham contato, todos esses leitores que tenham contato com esse texto, possam compreender o que foi descoberto pela ciência. Então, por isso, existe também aí a importância dessa linguagem. A linguagem desse texto produzido aí vai depender do público, tudo bem? Se for um público já específico, pode ser uma linguagem mais elaborada dentro dos termos científicos. Se for para todas as pessoas, uma linguagem que todos possam compreender. Bom, e a estrutura desse texto? Como que esse texto ele é montado? Primeira coisa, se é um texto, ele tem um título. E muitas vezes ele vem com um título especial e também acompanha um subtítulo. E o importante agora é a gente falar, é o pulo do gato, galerinha. Tanto o texto como o subtítulo precisam causar um impacto para que desperte interesse nas pessoas, para que essas pessoas que são as leitoras possam sentir desejo, se interessem pelo que está sendo apresentado naquele texto. Então, não pode ser qualquer título, tem que chamar a atenção. Por exemplo, no seu livro, abra aí a sua apostila de língua portuguesa, na página 50. Tem aí um texto de divulgação científica. E qual é o título? Urânio cheio de energia. Está se falando muito de energia solar, energia eólica, né? E o que o urânio tem a ver? O urânio é um elemento químico. O que ele tem a ver com a energia? Você só vai saber se você fizer a leitura desse texto. Então perceba que o título é muito importante para que ele conquiste o interesse de alguém, do leitor, para que ele faça a leitura e possa também passar a ter esse conhecimento que a ciência descobriu.
Outra estrutura, outra parte importante que faz parte dessa estrutura desse texto é a introdução desse texto. Por quê? Porque a introdução vai apresentar qual foi o objeto estudado. Por exemplo, se está fazendo ali uma pesquisa e descobriu a cura para o coronavírus. Então, o que precisa aparecer nessa introdução? Vai apresentar que houve um estudo rigoroso, que os cientistas se dedicaram, porque esse vírus estava matando muitas pessoas no mundo inteiro e agora, graças a muitos estudos e pesquisa, conseguimos encontrar a cura. Olha só nessa introdução, quem ler só a introdução e tiver com pressa, já vai saber do que se trata o texto. Opa, a cura do coronavírus. Então eu vou parar tudo e vou terminar de ler sim, porque é importante. Ou então assim, vou deixar aqui, porque assim que eu terminar algo importante que eu tô fazendo, eu quero parar porque eu quero ler direitinho essa divulgação científica. Você entendeu o que é essa introdução? Então a introdução, ela também conquista o leitor ali, porque ela vai apresentar os elementos estudados e os motivos que foram estudados. Depois da introdução, vai mostrar também como procedeu o estudo e a pesquisa, porque assim, gente, todo texto de divulgação científica, ele vai mostrar o resultado de uma pesquisa, a descoberta, não é em cima do que o cientista acha que é, ou acha que pode ser, ou acha que pode resolver. Não, ele estuda rigorosamente, ele segue. Então, nesse ponto do texto, é onde ele vai mostrar para o leitor que o que ele descobriu é verdadeiro. É onde ele vai conquistar a confiança do leitor para que o leitor acredite nele. Ele precisa ter a credibilidade das pessoas, porque se qualquer pessoa escrever alguma coisa sobre o coronavírus, eu só vou acreditar se for pela ciência, porque eu sei que a ciência fez experiências, em cima de muitas experiências conseguiu encontrar a solução. Então, o texto vai ter credibilidade pelos leitores, porque nesse texto apresentou o que foi feito para descobrir, para aquela descoberta, tá? Depois que teve a introdução, teve também o experimento, aí sim vai mostrar o resultado, o que foi, depois de tudo que depois de todos os procedimentos que o cientista fez, ele vai mostrar a solução, a descoberta, o resultado de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa. E por último, a conclusão, que é a apresentação final desse resultado, desse trabalho todo. Certo, gente? Então, olha só, na página 53 do seu livro, vai até lá, por favor, abre a sua apostila na página 53 e bem no finalzinho tem um recadinho aí sobre um artigo de opinião. Eu vou fazer a leitura e vou pedir para que você me acompanhe nessa leitura e usa seu marca-texto, tá bom? Página 53. Vamos lá, o último parágrafo nesse post-it colado aí, olha. Quanto à sua organização, o artigo de divulgação científica não tem uma estrutura rígida, porque possui título relacionado ao assunto do texto e também pode conter subtítulo. Tanto o título como o subtítulo é comum o emprego de palavras ou expressões, vocábulos ou expressões de duplo sentido, com o intuito, com o objetivo de despertar o interesse do leitor. Muitas vezes, já o título ou o primeiro parágrafo, que é a introdução, o texto já lança perguntas para o leitor, para desafiar o leitor a querer ler todo aquele artigo. Pessoal, faça então a leitura aí do seu texto científico, da sua divulgação científica, que se encontra na página 50. Responda aí os exercícios e a gente vai conversar um pouco mais sobre eles na nossa aula ao vivo de hoje à tarde, combinado? Vou deixar com vocês um resumo bem curtinho sobre esse gênero textual e já volto para a gente falar sobre concordância verbal, parte 1, a primeira parte, combinado? Daqui a pouco eu volto.
Você sabe qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? É divulgar os conhecimentos científicos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. E qual é a importância da divulgação científica? Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador superpotente com diversos recursos. A internet, o rádio, a geladeira, a televisão, a descoberta de vacinas, entre muitos outros exemplos, só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Assim, é fundamental que as pessoas saibam como é feita uma pesquisa, os métodos utilizados, os resultados obtidos, para compreender o papel da ciência na sociedade e defender e apoiar esses estudos. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos, websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, o que revela o interesse de uma grande parcela do público pela ciência. Para despertar esse interesse, é preciso adaptar a linguagem ao público-alvo, usando palavras e expressões acessíveis, de fácil compreensão, além de recursos e técnicas que facilitem a conversa entre pesquisadores e a sociedade em geral. Dessa forma, o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia para melhorar o convívio entre as pessoas e facilitar o nosso acesso à saúde, à educação e a diferentes tecnologias. O conhecimento científico, como uma consequência do acesso à informação, pode até inspirar alguém a seguir carreira acadêmica. A ciência está presente em diversas situações da nossa vida e cada um de nós pode colaborar com pesquisas e com a divulgação desses estudos. Oi, meus amores, vamos continuar então a nossa aula. Vamos falar agora sobre a primeira parte da concordância verbal. Já fiz um vídeo, uma videoaula aqui, você já assistiu, já fez as suas lições, quando nós aprendemos um pouco sobre concordância nominal. Lembra? Por exemplo, quando o substantivo combinava com o adjetivo, por exemplo, gato bonito, gata bonita, tá lembrado? Então hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal. Agora tem a ver com o verbo. O assunto que a gente está vindo aí estudando já faz umas 4, 5 aulas sobre verbos, né? Então vamos aprender um pouquinho. Mas antes de falarmos o que é a concordância verbal, vamos de novo relembrar o que significa concordância. Se você não lembra o que é concordância, ou se você não sabe, você não vai entender o que é uma concordância verbal. Verbo, verbal, você já sabe que é verbo, ok? Então, a concordância é o mesmo que concordar. Concordar é aceitar, é ter harmonia, é fazer a combinação correta. Então, concordância verbal é quando existe aí a combinação correta entre a pessoa que fala ou que faz a ação com o verbo que está presente naquela frase ou naquela oração. Então, o que é uma concordância verbal, gente? É onde existe uma concordância, uma harmonia entre as palavras e o verbo daquela oração, tá bom? Então a gente precisa entender assim. Primeira coisa da primeira parte que a gente vai falar rapidinho agora é singular e plural. Então, quando a pessoa que aparece na frase, quem são as pessoas de um discurso? Elas existem no singular e no plural. Eu, tu, ele, certo? Singular, no plural. Nós, vós e eles.
Então, o verbo, quando aparece na oração, precisa estar combinando com essas pessoas que aparecem no verbo, as pessoas no discurso. Veja só o exemplo aí, ó, no singular. Eu gosto de flores. Eu é o pronome eu, tá no singular. Olha o final do verbo, gosto de flores. Então o verbo gostar, para poder ficar cabendo nesse exemplo aí corretamente, combinando com o pronome eu. Então o gostar houve uma flexão, ele precisou mudar e ficou gosto. Deixou de ser o verbo gostar, porque ele foi conjugado. Olha, eu gosto de flores. Isso singular. Se fosse no plural, como ficaria? Então, o eu teria que ficar no plural. Nós gostamos de flores. Então, observe agora que o que mudou do singular para o plural? O pronome eu e o pronome nós. Então, no singular, o verbo gosto. E no plural ficou gostamos de flores, certo? Então, galerinha, muita gente fala errado e escreve errado quando se trata da concordância dessa combinação. Muita gente diz assim, ó, nós vai ali. Errado. Se é plural, nós, então nós vamos ali. Veja mais esse outro exemplo aqui, ó. Ela foi ao cinema, tá? No singular, o pronome ela. Ela foi ao cinema. No plural ficaria elas, olha a terminação do verbo, foram ao cinema. Então, esse exemplo aí de nós vai ali ou a gente vamos ali, totalmente fora do conhecimento correto, do uso correto do verbo com esses pronomes. Então, concordar significa fazer a combinação entre as pessoas do discurso com o verbo que aparece na frase. Então, ele vai mudar de singular para o plural. O verbo vai se flexionar. Entendeu? Pega teu livro, só um minutinho. Pega seu livro de português também, a tua apostila, na página 55. Tem um exercício 3 na página 55, onde tem aí os pronomes. Na coluna verde, acompanha comigo, olha, eu, ele, vou até colocar aqui para vocês verem também, ó. Eu, ele, nós, elas e tu. Na segunda coluna roxinha, tá escrito, ó, viste o último episódio? Depois eu tenho, foram ao estado. Embaixo, na terceira, escrevi um texto longo. Depois, lê todos os dias. E por último, nós temos aí, vamos à festa com certeza. O que você vai fazer aí? Você vai ligar os pronomes à frase onde o verbo está concordando com esses pronomes. Por exemplo, se eu digo eu, qual dessas frases da parte lilás combina com o pronome eu? Vamos fazer um teste? Eu, viste o último episódio? Não combina, não concorda. Na segunda, eu, foram ao estado. Também não concorda, aí não combina. Aí eu tenho, eu escrevi um texto longo. Teve combinação? Teve concordância verbal agora? Sim, então assim está correto. Houve uma concordância verbal. Aí eu tenho ele. Qual seria aí dessas alternativas que vai fazer a concordância correta com o pronome ele? Seria o penúltimo, olha só, ele lê todos os dias. O pronome nós seria a última opção, olha, nós vamos à festa, com certeza, houve uma concordância. Então a gente vai pegar agora o pronome elas. Elas não pode ser o primeiro. Seria o segundo roxinho. Elas foram ao estado. E, por último, o pronome tu seria o primeiro da coluna roxinha. Tu vistes o último episódio? Percebeu aí que os pronomes precisaram concordar, combinar com o verbo na forma correta? Então, pessoal, é isso aí. Se liga na revisão que eu vou deixar curtinha para vocês. Faça os exercícios também sobre concordância verbal.
Se tiver dúvida, você anota aí no seu caderno, no seu livro e pode me perguntar hoje em nossa aula ao vivo, combinado? Beijos e até daqui a pouco. Pelo título do vídeo, hoje vamos estudar a concordância verbal. Afinal, o que é concordância verbal? Regra geral. Então, a concordância verbal é quando o verbo flexiona em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, para concordar com o sujeito da oração. Desse modo, o verbo vai se adequar para estar em harmonia com o sujeito. Veja o exemplo. Pedro comprou um carro novo. Perceba que o verbo comprar está na terceira pessoa singular, concordando com Pedro, que é o sujeito da oração. Com isso, há aqui uma concordância verbal, ou seja, há uma harmonia entre verbo e sujeito. Na nossa última aula, a gente estudou sobre a concordância verbal e aí vamos enfatizar de novo que a concordância verbal, como a gente viu na aula anterior e no vídeo, o verbo vai concordar com o agente da ação. Agente da ação é o sujeito da frase, ou seja, quem realiza a ação, como a gente já aprendeu. Agora nós vamos aí para as nossas atividades que serão realizadas hoje. Na primeira questão, vocês vão ler estes quadrinhos e vão observar apenas as falas do menino maluquinho. O papai lava a louça, a mamãe passa a roupa, a vovó faz as compras. Observando essas frases, vocês vão completar o quadro abaixo, identificando nessas frases quem é a ação, quem é o agente dessa ação, ou seja, quem realizou a ação, e o objeto da ação. Lá na letra B, vocês vão passar os agentes da ação para o plural e vão completar o quadro, fazendo as adequações necessárias nas frases, porque se o agente passa para o plural, automaticamente a gente sabe que precisamos fazer alterações nas demais palavras da frase para que elas concordem. Na letra C, você vai dizer o que mudou nas frases reescritas, quando você transformou aí, passou do singular para o plural. Na segunda questão, vocês têm estas frases e vocês vão completar as frases escolhendo uma das formas verbais do quadro. Então, vocês vão ver qual a forma verbal vai concordar, vai se adequar melhor a estas frases, ok?